Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar tudo o que aconteceu no nosso Vasco da Gama. E dia movimentado, né? Temos informações quentíssimas sobre o novo patrocinador. O Vasco deve anunciar amanhã um novo patrocínio para a barra da camisa. Você vai saber mais informações aqui. Vamos falar também sobre a entrevista coletiva que teve hoje da diretoria do Vasco, né? Falando principalmente ali das finanças, né? Do acordo que o Vasco fechou recentemente para uma diminuição da dívida. Mas eu vou colocar um trecho aqui onde o presidente do clube fala sobre o futebol, a decepção que foi o futebol e a decepção que foi o trabalho do departamento de futebol. Vamos falar também sobre o Avaí. Teve um caso lá de racismo. Será que o STJD pode denunciar e o Avaí pode perder pontos nessa competição, né, na Série B do Campeonato Brasileiro? Tivemos um caso parecido com o Brusque e o Brusque perdeu pontos. Então vamos conversar aqui sobre isso. Tudo isso depois da vinheta, e antes da vinheta rodar, aquele esquema, né? Você deixa o like, que é muito importante, e também se inscreva aqui no canal. A sua inscrição também é muito importante. Já somos aí mais de 150 mil vascaínos. Tamo junto, rodou a vinheta e eu já tô voltando. Então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos começar aqui atualizando a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, porque teremos dois jogos daqui a pouquinho, né? Hoje teremos Botafogo e Confiança e teremos também Coritiba e Operário. São dois jogos, assim, que na teoria não interessam muito ao Vasco, né? Coritiba e Botafogo já praticamente asseguraram as suas vagas na Série A do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, que é o próximo adversário do Vasco, né, no final de semana, o Vasco enfrenta o Guarani na quinta, mas no domingo tem o clássico contra o Botafogo. Nos resultados de ontem, eu até já disse aqui no vídeo da manhã, o tropeço do Goiás foi o melhor resultado ali para o Vasco, né? O Náutico perdeu, o Goiás também tropeçou, empatou em casa 2-2 e fez o Vasco ali dar aquela última respirada no campeonato. Caso o Vasco vença amanhã o Guarani, o Vasco vai terminar a rodada a 4 pontos do G4 e aí entra vivo no jogo contra o Botafogo buscando mais uma vitória. Então o tropeço do Goiás deu uma sobrevida ao Vasco, mas vamos ver amanhã como o Vasco vai agir dentro de campo, né? Como será o comportamento do Vasco dentro de campo e se o Vasco vai conseguir a vitória para poder voltar a brigar pelo acesso, porque o mais difícil nisso tudo é sempre o Vasco fazer a parte dele, né? Porque os outros times lá estão sempre tropeçando, mas aí o Vasco vai e tropeça junto, o Vasco tropeça ainda pior. Se os times empatam, o Vasco vai e perde, enfim. Então é complicado, né? Mas que amanhã o Vasco consiga os 3 pontos para voltar a entrar nessa briga aí pelo acesso, que ficou muito difícil, né? Ficou muito difícil, mas a gente como torcedor, eu já joguei a toalha várias vezes, mas a gente como torcedor, enquanto tiver uma esperança, a gente acaba nutrindo lá no fundinho alguma expectativa de que a coisa possa melhorar. Bom, e vamos falar aqui desse jogo contra o Botafogo. O Vasco anunciou hoje que 20 mil ingressos foram colocados à venda para essa partida, né? E também terá a torcida visitante. A torcida do Botafogo também poderá se fazer presente nesse jogo contra o Vasco em São Januário. Inclusive, os ingressos já começaram a ser comercializados. Os torcedores já podem comprar, fazer check-in, independente ali do plano de sócio, né? Então, 20 mil é a maior carga até o momento. No jogo contra o CSA foram 19 mil colocados à venda. Para esse jogo, 20 mil ingressos colocados à disposição para Vasco e Botafogo. Uma informação importante é de que os torcedores do Botafogo, né, também poderão estar presentes em São Januário. Eu acho que muita gente vai esperar o resultado de amanhã, né? Caso o Vasco vença o Guarani e volte para a briga, aí eu tenho certeza que São Januário vai explodir, vai ferver. Mas caso o Vasco não consiga uma vitória amanhã contra o Guarani, a tendência é de que tenhamos um público baixo em São Januário, porque aí o Vasco terá praticamente dado adeus a qualquer possibilidade de acesso. Bom, e agora vamos falar aqui sobre patrocinador, né? Novidade sobre patrocinador. O Vasco fechou com um novo patrocinador. A informação é do canal Atenção Vascaínos, do jornalista Flávio Dias, que trouxe hoje lá, né, no seu boletim, né, informando que o Vasco fechou um patrocínio para a barra da camisa. O patrocínio será até 2022, dezembro de 2022. Segundo Flávio Dias, o acordo já está firmado e será anunciado amanhã
com possibilidade até do Vasco já jogar amanhã mesmo com essa novidade na camisa, né? Na partida contra o Guarani, o Vasco já jogar ali com o seu novo patrocinador na barra do uniforme, né? Ali na barra da camisa, tá passando aí mais ou menos onde vai ser, onde em outros momentos, né, o Vasco anunciou a NetBet na temporada passada, se não me engano, o Vasco anunciava a NetBet ali. Então, amanhã o Vasco deve anunciar oficialmente esse novo patrocinador. Não temos informações aqui de valores, né? Isso deve começar a pipocar daqui a pouquinho. Não sabemos ainda qual empresa estão mantendo em sigilo essa empresa, mas o Vasco deve anunciar amanhã esse novo acordo de patrocínio. O Vasco que recentemente anunciou a Pixbet, né, como patrocinadora master, informação que foi trazida na época pelo Fábio Azevedo, e agora a informação trazida pelo Flávio Dias é que o Vasco fechou um novo patrocínio para a barra da camisa. Então, apesar do futebol estar indo muito mal, né, pelo menos patrocinadores estão começando a surgir aí. Imagina se o futebol estivesse bem, né, se o Vasco estivesse lá em cima, brigando. Enfim, com certeza ainda mais empresas estariam dispostas a investir no Vasco, porque é uma marca que, enfim, é uma marca que leva milhões de torcedores, né? Torcedores apaixonados que consomem. Eu tenho certeza que amanhã, quando anunciar esse novo patrocinador, né, vai lotar ali as redes sociais desse patrocinador, a galera vai seguir, vai sair comentando, vai dar aquela moral, porque a torcida do Vasco é fora de série. Então, estamos aí na expectativa para saber quem será esse novo patrocinador do Vasco. Contrato até dezembro de 2022 e a marca será exposta na barra da camisa. Agora temos BMG nas costas, a Van no ombro, a Pixbet na parte principal, a TIM dentro dos números e essa nova empresa, né, que será exposta na barra da camisa vascaína. Bom, e mudando o assunto aqui agora, vamos falar de uma situação muito séria, uma situação muito grave que aconteceu na partida entre Brasil de Pelotas e Avaí, partida que foi realizada ontem e o Avaí venceu por 1-0. Na ocasião, um torcedor do Avaí foi retirado do jogo contra o Brasil por suspeita de injúria racial. Racismo, né? Por suspeita de racismo contra um maqueiro do Brasil de Pelotas. O caso aconteceu no estádio Bento Freitas, né, que é o estádio do Brasil de Pelotas, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O maqueiro do time gaúcho relatou ter sido vítima de ofensas raciais por parte de um torcedor do time catarinense. A suposta ofensa ocorreu no final do primeiro tempo e a Brigada Militar foi avisada e retirou o torcedor da arquibancada no intervalo do jogo. De acordo com o repórter Bruno Marcilli, que participava da transmissão da partida, o torcedor e o maqueiro do Brasil de Pelotas foram conduzidos para a delegacia para prestarem esclarecimentos. Então, uma denúncia muito grave, né, de racismo que aconteceu nessa Série B de Campeonato Brasileiro, naquele caso do Celcinho, né, do Brusque e Londrina, né, onde o Celcinho foi vítima também de uma ofensa racial e acabou custando ali para o Brusque a perda de 3 pontos. O agressor foi identificado, né, as imagens mostraram que realmente houve a ofensa racial e aí o Brusque foi punido com 3 pontos. Agora surge essa história do Avaí. Se surgir, né, se encontrarem uma imagem mostrando que realmente houve uma ofensa racial, que o torcedor ali do Avaí realmente teve, né, essa atitude lamentável de ofensa racial, pode ser que o STJD também leve a julgamento esse caso do Avaí. Então vamos ficar de olho que isso pode acontecer e o Avaí levar a mesma punição do Brusque, né? Até o momento, pelo que eu vi, ainda não tem nenhuma imagem que comprove, né, ou um áudio que comprove que realmente houve essa ofensa racial. Tem a denúncia ali do maqueiro do Brasil de Pelotas. Vamos aguardar aí como o STJD, como a justiça, né, porque é um caso de justiça, de polícia, como as autoridades vão agir nesse caso, porque é um caso muito sério, né? E se realmente aconteceu a ofensa racial, tem que ser punido. Não só o Avaí com os pontos, mas quem cometeu essa ofensa, né, não pode passar impune, porque é uma coisa muito grave. Mas o Brusque perdeu os pontos, né? Pode ser que aconteça a mesma coisa com o Avaí, mas vamos aguardar, é um caso muito delicado. Bom, e para encerrar esse vídeo, hoje o Vasco concedeu uma entrevista coletiva para falar ali sobre o acordo financeiro que o clube fez recentemente, né, para diminuição das dívidas, etc e tal. E claro que nessa entrevista coletiva, os repórteres aproveitaram para perguntar sobre o futebol. E uma pergunta que me chamou a atenção foi do Lucas Pedrosa, que pediu, né, para o presidente Jorge Salgado analisar o trabalho do departamento de futebol do Vasco da Gama.
E bom, na resposta você vai ver, né? O Salgado praticamente assumiu que o departamento de futebol do Vasco foi um erro e que deixou a desejar. Confira só o que disse o Salgado e tire as suas conclusões. Realmente o futebol está devendo. A gente tinha uma projeção para o futebol completamente diferente daquela que a gente está vendo hoje. Agora, nem por isso faltou trabalho, faltou planejamento. Tivemos muitas dificuldades no início da gestão para montar um time. Se você que acompanha bem o Vasco, nós tivemos que sair de 15, 16 jogadores e receber 10, 12 jogadores, fazendo isso praticamente em 2 meses, o que não é nada fácil de se fazer, enquanto outros times já que disputavam a Série B já estavam com seu planejamento feito, enfim. Então, isso dificultou muito o nosso trabalho. Agora, quando você olha para a tabela, você faz uma análise como essa que você fez, que o futebol deixou de entregar, que o futebol foi muito mal, que a administração se perdeu. Mas quando você acompanha o Vasco no dia a dia, como eu acompanho o departamento de futebol, a gente teve avanços consideráveis ali dentro. Se você uma hora tiver a oportunidade de conhecer melhor o departamento de futebol do Vasco, eu acho que você vai ter uma opinião já um pouco mais diferente. O Vasco não pontuou da maneira que a gente imaginava pontuar. Isso acontece no futebol. Vocês aí da mídia, até então, até o início do campeonato, vocês elogiavam o Grêmio como um forte candidato a ganhar o campeonato da Série A, pelo time que tinha, pela estrutura de clube que tem, e você vê onde é que o Grêmio está. Então, às vezes, o futebol te reserva essas surpresas. O importante é a gente não perder o foco, o importante é continuar trabalhando, e se não for agora, certamente vai ser o ano que vem, e a gente trabalha com uma perspectiva de cada vez melhorar mais os recursos para o futebol, e melhorar também e aperfeiçoar o nosso departamento de futebol. E é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. O departamento de futebol do Vasco realmente foi um grande erro. Espero que tenha mudanças, independente do Vasco subir ou não para a primeira divisão. Tem que haver mudanças, tem que passar limpa, tem que demitir Alexandre Pássaro, tem que tirar todo mundo que estava nesse futebol do Vasco para 2022 ser diferente. E vamos lá, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, deixa o like que é importante, se inscreva no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!